É uma sigla, que significa é baseado em simplicidade e A praticidade. importância de implementar mais eficiência nos nossos projetos. Certificação bem acessível, principalmente comparando com outras certificações. Sejam muito bem-vindos ao Café com Consultor, aqui no canal da M Consultores. No episódio de hoje, vamos falar como alcançar mais eficiência no seu projeto com a certificação ED, um selo que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado imobiliário. Para isso, eu recebo aqui uma convidada com muita bagagem no assunto. Ela que é ED Expert, sócia consultora na M. Seja muito bem-vinda, Isabela Goulart. Oi, Johanna, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho mais sobre edificações sustentáveis. Então, eu gosto de começar aqui o programa do canal fazendo uma pergunta mais íntima, mais pessoal para quebrar o gelo. Então, conta pra gente alguma estratégia de eficiência que tem no teu edifício, no teu apartamento, onde tu mora. O edifício onde eu moro, ele é mais antigo. Então eu cheguei lá, não tinha nenhuma estratégia. Para não dizer que não tinha nenhuma, tinha um vaso sanitário dual flush. E aí o que a gente fez? A gente colocou redutores de vazão em todas as torneiras. Então eu dei o meu toquezinho ali no apartamento, né? Nossa, é muito bom, já é uma grande estratégia. Para começar, vamos para a pergunta clássica, né? O que é a certificação ED? Conta pra gente. Então, o ED é uma sigla que significa Excellence in Design for Greater Efficiencies. Ele é uma criação do IFC, que é o International Finance Corporation, que é um braço do Banco Mundial, e é uma certificação que ela visa a maior eficiência nas edificações, com o foco em eficiência em energia, água e energia incorporada em materiais. E vale para qualquer tipo de edificação? Não é para qualquer tipo, mas tem uma gama bem grande de tipos de edificação para os quais ele vale, né? Então a gente tem residencial, comercial, hotelaria, vários hospitais, né? Não só hospitais, mas clínicas. Tem também para galpões, incluindo tanto industrial quanto data center. Então a gente tem aí uma gama bem grande de tipos de edificação para as quais a gente pode aplicar o ED, né? Muito interessante. E assim, o que torna o ED diferente das outras certificações de sustentabilidade? Então, o ED é baseado em simplicidade e praticidade. Ele é feito realmente para impulsionar a edificação verde, né? Não só no Brasil, mas ele é uma certificação internacional. Então, todo o processo dele é para ser facilitado, simples e mais acessível mesmo. Por que você diz que ele é mais simples e prático? Então, o ED, ele tem uma plataforma online gratuita, que é o ED App, no qual tem todas as estratégias possíveis, né, para se atender. Então, tu faz tudo pela plataforma, tu coloca as informações da tua edificação e a partir dali que se geram os resultados, né, que a gente precisa de pelo menos 20% de eficiência em água, energia e energia incorporada em materiais. E esse resultado já vem do aplicativo, né? Então, ele é aberto tanto para as incorporadoras, para projetistas, para o consultor. Então, ele é muito aberto, o guia também é gratuito. Também ele é mais acessível financeiramente do que outras certificações, né? Entendi. E assim, quais estratégias são mais impactantes em projetos que certificam ED? Varia muito de acordo com a tipologia do projeto, né? O mais comum são as residenciais. Então, a gente tem diversas estratégias, né? Na parte de economia, importa muito a envoltória, né? Então, o material da fachada, os vidros, se são de controle solar ou se são incolores, a quantidade de vidro, né? A gente tem também ali os equipamentos, por exemplo, o equipamento de aquecimento de água. Ele influencia diretamente na economia de energia. A parte de água, principalmente para o residencial, o que influencia é chuveiros, torneiras, dispositivos de redução de vazão são recomendados, né? Assim como irrigação, reuso da água da chuva. Então a gente tem uma gama de estratégias aí. E na parte de materiais é um pouco diferente, porque daí não envolve tanto a economia em operação. A economia é no quanto que gasta de energia ao longo do processo de fabricação, de entrega, todo o processo daquele material. Então, por exemplo, não utilizar tijolo comum é o mais recomendado, porque ele é um dos materiais que mais gasta energia em todo o seu processo, né? Então, o uso de um bloco de concreto, por exemplo, seria mais adequado. Nossa, então aí já peguem as dicas, muito interessante tudo isso. E assim, fala um pouco agora como funciona os níveis de eficiência para a certificação, né? Então, quais são os níveis
iniciais? Até quanto de eficiência eu posso ter? Como é que funciona? Então, para eficiência, céu é o limite, né? A gente tem ali um mínimo de 20% de economia, como eu comentei. Esses 20% de economia, eles são baseados em baseline, né, em base case, seria uma edificação base, que ela é baseada no local, né? Então, é no Brasil, é em São Paulo. A edificação modelo é dessa forma, a gente precisa ter 20% a mais de economia do que essa edificação. Então, os 20% garantem o EDGE Certified, 40% de economia em energia, já nos garante o EDGE Advanced, e a gente tem também o EDGE Zero Carbon, que vem após o EDGE Advanced, né? A edificação tem que ser EDGE Advanced para conseguir buscar o Zero Carbon. O que seria Zero Carbon? Seria uma edificação com zero pegada de carbono, né? Então pode ser por compra, daí tem as estratégias, né? E aí se analisa a operação da edificação, né? Já não é mais tanto na parte de projeto e obra. Para exemplificar, a gente consome energia no nosso edifício e isso vai emitir carbono, né, gases de efeito estufa. Depois a gente precisa compensar isso através, como tu comentou, de créditos de carbono ou geração de energia renovável. Seria isso? Exatamente. A gente precisa de 100% de economia de energia nesse caso, que seria ou energia renovável ou compensação de carbono. Certo, então. E agora, na prática, como funciona o processo do EDGE? A certificação é dividida em duas fases principais. A primeira de projeto e a segunda que é de pós-obra. Na fase de projeto, a gente pega todas as informações do projeto, né, acrescenta no aplicativo EDGE e define quais vão ser as estratégias de economia para poder ter os 20% de economia ali em energia, água e energia incorporada em materiais. Depois de definidas essas estratégias, a gente passa para a documentação. Então, a gente tem um guia EDGE, no qual tem descrito toda a documentação que a gente precisa entregar para cada tipo de estratégia, né? Então, a gente faz toda essa documentação, submete e passa por duas etapas de conferência. Então, a gente tem a primeira etapa, que é de auditoria, e a segunda etapa, que é de certificação. Passando pela auditoria, vai para a certificação, passando pela certificação, a gente tem o certificado preliminar. Posteriormente, a gente tem a etapa de pós-obra, que é no final mesmo da obra que acontece, porque a gente precisa ter comprovado que foi instalado tudo que a gente colocou lá na etapa de projeto como uma estratégia, né? Então, a gente precisa de fotos, notas fiscais, toda a comprovação dessas estratégias. Então, a gente submete também essa documentação e a auditoria agora é in loco. Então, tem essa parte da auditoria no local mesmo, e depois vai para a certificadora normalmente, como foi feito na etapa de projeto, e tendo o ok da certificadora, aí sim a gente tem o certificado final, né? Bem interessante, é um processo bem completo mesmo, né? E quanto é que custa para a gente conquistar esse selo? Então, o EDGE é uma certificação bem acessível, principalmente comparando com outras certificações de edificações verdes, né? A gente tem ali uma taxa de registro que é $350, né? A gente parte de uma taxa de certificação a partir de $2.000. Então, depende muito do tipo da edificação, do tamanho, ou então, se vai fazer só a parte de certificação de projeto, só a parte de certificação de obra, que é o que é feito para retrofit, por exemplo, ou se vai fazer as duas etapas. Então, a gente tem algumas opções, né? Mas parte aí de uns $2.000. Realmente é um valor bem acessível, né, comparado com outras certificações. E agora pensando no cenário brasileiro, como é que está a certificação EDGE aqui no Brasil? Está crescendo rápido, ela tá em constante expansão aqui no Brasil, né? Tem um incentivo tanto por parte do IFC quanto por parte do mercado brasileiro mesmo. A gente tem bancos com alguns financiamentos específicos para certificação EDGE, a gente tem alguns incentivos por parte de prefeituras, né, dos municípios, como é feito, por exemplo, em Florianópolis, agora com o novo plano diretor, né, que tem incentivos para edificações sustentáveis, nas quais o EDGE se enquadra. Então, tem tanto o crescimento do EDGE no Brasil, quanto um mercado preparado para receber essa certificação, né? Então, a gente tem ali, em 10 anos de certificação, lembrando que é uma certificação internacional, né? Já tem mais de 250 empreendimentos certificados EDGE no Brasil, e 15 EDGE Advanced.
Nossa, já é um número bem expressivo, né? Realmente é um mercado em ascensão e que deve ser muito explorado ainda nos próximos anos, né? Bom, explica pra gente o que eu posso fazer para implementar o Edge no meu empreendimento. Eu acho que o primeiro passo é entender o perfil do teu empreendimento, né? Tudo começa no estudo preliminar. Então, com uma boa análise do estudo preliminar e com o apoio de um profissional que entenda tanto da parte do negócio quanto da parte técnica, já é uma ótima porta de entrada aí para a certificação ED. Se eu precisar de uma ajuda, como a N pode me ajudar, me auxiliar nesse processo? A Ene auxilia desde o início, né, desde a parte de estudo preliminar, né, antes de aplicar para a certificação, até a etapa de pós-obra. Então, a gente passa ali pelas etapas de definição das estratégias, análise do projeto, a gente presta consultoria para alterações, possíveis alterações no projeto para atender a certificação, toda a parte de documentação, tanto de projeto quanto de obra, a gente acompanha as auditorias e a gente está sempre do lado, né, da construtora, da incorporadora. O objetivo final é a certificação, mas a gente está junto aí durante o processo todo. Muito bom. Chegamos agora ao final da nossa conversa, desse bate-papo. Isabela, muito obrigada por compartilhar com a gente tantas informações valiosas e demonstrar para a gente a importância de implementar mais eficiência nos nossos projetos e como a certificação ED pode facilitar isso, né? Compartilha com a gente as suas redes sociais, como a gente pode te encontrar, seu contato. Muito obrigada, Johanna. Foi um prazer participar aqui desse café, falar de forma tão descontraída de eficiência nas edificações, né? Então, vocês podem me encontrar como Isabela Goulart no LinkedIn, Isabela Goulart no Instagram e, claro, pela N Consultores também, pelo site da N Consultores, ou LinkedIn, ou Instagram. Muito obrigada por estarem aqui e assistir o vídeo. Para quem gostou, curta, compartilhe com aquele amigo, cliente, pessoa que tem interesse em eficiência na construção civil e principalmente na certificação ED. Então, até a próxima. Nos vemos no próximo Café com o Consultor. Tchau, pessoal. Até mais.